Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é de número 173, e o título da mensagem é O Pão Divino. O Pão Divino. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, narradas pelo evangelista João, no capítulo 6, no versículo 32, diz-nos Jesus: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus se refere ao maná, né? Então, quando os hebreus atravessaram o deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida, e ficaram Canaã, não é? E ficaram 40 anos rodando no deserto até que aprovesse a Deus que eles chegassem, como aquela geração que saiu do Egito já tivesse morrido e eles estivessem já retomando os seus costumes, porque muitos anos no Egito e acabaram assimilando algumas coisas de lá. Então era preciso decantar, separar, né? E durante esse tempo todo, multidão de gente, havia uma erva no deserto e eles faziam um pão ázimo, um pão azedo, pão sem fermento. E essa planta que crescia no deserto era o maná, enviado de Deus, alimento que Deus colocou no deserto para a população. E sim, alimentou os corpos, e sim, é claro que a providência divina está envolvida nisso, mas Jesus fala que Moisés não vos deu o pão do céu. E aqui, Jesus, que não fala corpos, nem fala sobre materialidade, Jesus fala para espíritos, sobre o progresso espiritual, progresso moral. Então ele diz que aquele pão lá do deserto não é o verdadeiro pão do céu, mas meu Pai, Deus, vos dá o verdadeiro pão do céu. E temos uma outra passagem, quando Jesus está no poço de Jacó com a mulher samaritana, e diz a ela, pede a ela água, e ela dá. E ele diz: esta água que ela dava, quem beber voltará a ter sede. Mas a água que eu der, quem beber, jamais voltará a ter sede. Então, assim como ele falou com a mulher samaritana sobre a água que dessedenta definitivamente, e essa água é divina, também o pão do céu é divino, não é material, ele é espiritual. Vamos então ouvir Emmanuel comentar as palavras de Jesus, vamos repeti-las. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Comenta Emmanuel: toda a regimentação religiosa na Terra, toda a organização religiosa na Terra não tem objetivo maior do que preparar as almas diante da grandeza da vida espiritual. Então, é este o objetivo das religiões na Terra: preparar as almas, nós, para a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se
Princípios dogmáticos desaparecem. Cultos externos modificam-se. Revelações ampliam-se. Sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva apresentam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia. Corpo físico, não é? Alimentava por um dia. E cuja finalidade primordial é a de dar a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Dar a oportunidade como? Mantendo o corpo vivo, porque alimenta o corpo. E assim podemos continuar procurando o pão espiritual. E ele continua dizendo-nos: o espiritismo evangélico, e isto é importantíssimo, o espiritismo tem por base o evangelho. Na base da construção da doutrina está o evangelho. Ok? O espiritismo é cristão. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou seja, foco dominante em nós que queremos ser os aprendizes cristãos, não é? Os aprendizes da boa nova, do evangelho, não é? Então, vamos repetir para não perdermos o entendimento total. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser o culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Então, foco, seguirmos o Evangelho, praticarmos o bem segundo as lições de Jesus. Senão, prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao esquecimento. E aqui são o que vemos nas reuniões mediúnicas. Fenômenos espíritas. Mas é isso que nos transforma? O número de espíritos que atendemos? Não. O que nos transforma é sensibilizados pelas lições de Jesus e fortalecidos em nossa fé pelo que a doutrina espírita nos revela, perseverarmos no bem, com o qual nos comprometemos antes de reencarnarmos. Então, continuando, afirmações doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se, espalham-se ao infinito. O conhecimento, não é? Vai não crescendo assim como a nossa inteligência. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as tuas energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir
com a mente cheia de amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Precisamos nos aplicar com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o nosso coração. O céu, a providência divina, nos envia oportunidades. Precisamos estar atentos a Jesus, a fim de aproveitarmos da melhor forma possível as oportunidades que nos chegam por acréscimo de misericórdia. Muito bem, muito bem. O pão divino, aquele que comer deste pão não voltará a ter fome. Aquele que beber da água que Jesus oferece, que é para o espírito imortal, que é o Evangelho, assim como o pão, a palavra de Deus, jamais voltará a ter fome, jamais voltará a ter sede, porque estaremos repletos das bênçãos que nós mesmos favorecemos para a nossa vida, com a nossa persistência, com a nossa perseverança, com a nossa confiança, com a nossa fé. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos, Jesus amado, nos passos que damos a cada dia no caminho desta encarnação. Quando nos são apresentados tantos desafios, Senhor, fortalece-nos. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece, a fim de que este caminho não seja cheio de tropeços, que possamos estar mais confiantes e caminhar seguros, não perdendo-te de vista. Mas, Senhor, se cairmos, e sabemos que infelizmente não é tão difícil cair, ajuda-nos a percebermos a queda o mais rápido possível e nos erguermos de novo, continuando os nossos passos em tua direção, Senhor. Abençoa os nossos lares, nossos afetos. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os nossos irmãos, que neste momento, Senhor, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa-os. E que estas tuas bênçãos de paz, de amor e luz permaneçam em nós e entre nós, Jesus amado, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.